Joel capítulo de número 2. Joel capítulo de número 2. Podemos ler a Bíblia hoje? Podemos? Então vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta depois da leitura. Nós vamos discorrer em alguns versículos. É importante que você acompanhe junto comigo para você entender a mensagem. Nós chamamos esse tipo de mensagem expositiva, que é importante para nós, é importante para o nosso coração. Joel capítulo de número 2, a partir do verso de número 12. Cumprimentar os nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Fica conosco aí, compartilha, não é? a mensagem. E nos ajude a continuar evangelizando essa terra até que Jesus volte. Verso de número 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Amém, meus irmãos? Se você puder e quiser, deixa a sua Bíblia aberta, tá? Todo o glamour, toda a alegria e tudo aquilo que Israel representava entre as nações do mundo antigo havia passado, havia ficado para trás. A prosperidade de uma nação que outrora andou com Deus, caminhou com Deus em todas as suas batalhas, em todas as suas guerras, havia ficado para trás. Deus agora é tratado como um marido traído. Israel é a esposa que foi após as suas prostituições. A experiência do profeta Oséias, ela retrata exatamente qual era o sentimento de Deus para com seu povo. A ordem de Deus para Oséias é que ele fosse até um prostíbulo. E não se assuste com essa palavra, porque essa é a semântica da palavra. Oséias foi até um prostíbulo e tomou para si uma mulher, uma esposa. Foi ordem de Deus. Gomer representava a Israel, que não só era uma prostituta, mas também teve filhos de sua prostituição. Representava que Israel não só havia abandonado o Senhor, o seu marido, que havia feito um casamento espiritual com Abraão, mas como também havia gerado filhos dessa prostituição. A idolatria, a busca por outros deuses. O coração dessa esposa já não queimava mais pelo seu noivo. Deus havia literalmente sido abandonado. Israel seguiu seus próprios caminhos. O profeta Isaías, no capítulo 50, no verso 1, ele faz uma pergunta a Israel. Ele diz: aonde está a carta de divórcio da vossa mãe que eu repudiei? Deus está dizendo a Israel: eu ainda não dei a carta de divórcio, mas você está repudiada.
A palavra repudiada significa afastar-se, não dá para ficar junto. Deus diz: eu não posso andar mais com vocês. Eu não posso mais ser reconhecido como Deus de vocês. E tudo aquilo que está muito ruim pode e vai ficar ainda pior para aquela nação. E eu quero que você leia comigo no verso de número 4 do capítulo 1 do livro de Joel. Ele diz: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. O profeta vai descrever a invasão de 4 terríveis exércitos de gafanhotos. Um gafanhoto, meu irmão, ele é um inseto que ele come e defeca ao mesmo tempo. Um gafanhoto enxerga um pomar na sua frente e deixa para trás um deserto. Para o tipo de cultura que Israel vivia, uma tragédia estava sendo anunciada. Tudo que eles haviam plantado estava sendo destruído. Israel agora vai viver uma crise de subsistência. Tudo que eles haviam plantado, literalmente, está sendo destruído por 4 exércitos de gafanhotos. Mas a história vai ficar ainda pior. Quero que você acompanhe comigo. O verso de número 10. O campo está assolado. A terra de luto, porque o cereal está destruído, e a vide se secou, e as oliveiras se murcharam. Como se não bastasse uma destruição do exército de gafanhotos, uma seca terrível também está abatendo a Israel. Tem uma história que diz, que não tem o que esteja ruim que não possa ficar pior. Além de haverem perdido tudo aquilo que plantaram, também não há mais motivação para uma nova plantação, porque uma seca terrível está se abatendo sobre aquela nação. Só que vai ficar ainda pior. Verso de número 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, as palmeiras e a macieira, e todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Todas as árvores frutíferas foram destruídas. O povo de Israel era conhecido pelas suas festas, principalmente quando havia fartura. Quando havia fartura, havia motivo para haver colheita, e nas colheitas as festas eram celebradas durante dias. Era sinal de que Deus estava no meio deles, de que Deus caminhava com eles e estava os abençoando por mais um ano. Só que agora, além de a sua plantação ser destruída, a seca se abater sobre a nação, todas as árvores frutíferas também estão sendo destruídas. Aliás, foram destruídas. Não há alimento. Uma crise terrível, amados, está se instalando sobre todo o povo. E antes que eu continue, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós sabemos que o tempo que nós estamos vivendo é um dos tempos mais negros e mais difíceis da nossa história. Denominações que outrora levantavam a bandeira do protestantismo, hoje estão prostradas no liberalismo. A maior e talvez a pior ameaça que a igreja sofre agora no século 21 chama-se ameaça ideológica, que entra sorrateiramente na igreja, destruindo acabando com a nossa fé. Israel está em uma crise terrível. O alimento está literalmente acabando. Não há motivo para fazer festa, e a plantação também não pode ser feita, porque a terra está árida. As plantações de alimentos, árvores frutíferas estão destruídas.
Só que a história ainda vai ficar pior se você ler comigo no verso de número 17. A semente mirrou. A semente mirrou debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Até as sementes que o povo havia guardado para uma possível emergência, até as sementes que a nação havia estocado para que pudesse suprir a sua necessidade em uma emergência, até as sementes se secaram. Amados, um caos político, um caos de subsistência e até agora religioso começa a se instalar em Israel. Se você ler o versículo de número 9, está dizendo que cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes e ministros do Senhor estão em luto. Aqueles que deveriam estar buscando a Deus. Escute isso, meu irmão. Aqueles que deveriam estar clamando pela presença de Deus e pela misericórdia de Deus estão enlutados. Estão literalmente perdendo as esperanças. No capítulo 2 do livro de Joel, Joel vai descrever uma terrível invasão, ou melhor, um cerco do terrível, provavelmente do terrível exército da Síria. Esse exército já havia dizimado as 10 tribos do norte, com a sua capital em Samaria. Esse terrível exército já havia destruído as 10 tribos do norte. Uma terrível e eminente catástrofe estava a caminho. Era necessário que um grande e poderoso avivamento, que viesse do coração do povo, que viesse de uma espontaneidade única, acontecesse naquele tempo. Israel precisava voltar a clamar pelo seu Deus. As esperanças haviam acabado, amados. Mas é num momento como esse de crise, é num momento de escassez, num momento de tristeza, de dor, no momento onde você não encontra mais auxílio em nada ou em ninguém, é em um momento como esse que Deus busca encontrar o seu remanescente. Que Deus busca encontrar aqueles que ainda clamam pela presença do Deus vivo, que ainda creem que Deus pode mudar a situação da sua nação ou do seu povo. É em um momento como esse que eu acredito, amados, que Deus pode levantar homens e mulheres em busca de um poderoso avivamento da parte de Deus. E eu quero que você acompanhe comigo qual é o clamor que o Senhor coloca no coração do profeta. No capítulo de número 12, ele diz: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O profeta está dizendo que essa conversão não poderia ser mais uma conversão institucional. Não poderia ser uma conversão por necessidade mais. Mas deveria ser uma conversão de todo o nosso coração. Uma conversão que iria além das necessidades. Uma conversão que iria além daquilo que precisamos para hoje. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. É uma conversão, irmãos, que não acontece quando
a crise se abate ou se instala na nossa família. Não é uma conversão quando o desemprego bate à nossa porta. Não é uma conversão quando a enfermidade, a doença, coloca alguém que nós amamos em uma cama. Não é esse tipo de conversão. Não é uma conversão desesperada. Uma conversão como que se agarrando na última instância do socorro da nossa vida, não. É uma conversão de todo o nosso coração, uma conversão genuína, verdadeira, que vem de dentro do coração e não da boca para fora. É a mesma conversão que Davi, quando vai apresentar o seu sucessor, a saber, o rei Salomão, ele diz a Salomão: meu filho, lá no capítulo 28 de 1 Crônicas, ele diz assim: meu filho, procure conhecer o Deus do seu pai, e o busque de todo o seu coração, e de toda a sua alma, porque se você o encontrar, se você o buscar, ele será achado de ti. Agora, se você o rejeitar, ele também o rejeitará para sempre. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Nesse exato momento que eu estou pregando aqui, nós estamos reunidos louvando a Deus. Louvado seja Deus por isso. Nesse exato momento, muitos dos nossos irmãos ao redor do mundo estão sendo caçados, humilhados, perseguidos. A Igreja Adventista está presente em mais de 200 países do globo. Desses, aproximadamente 50, confessar Cristo como Deus e como Senhor significa a sua vida. Muitos dos nossos irmãos, nesse momento, estão cultuando pelos becos, em quartos escuros, escondidos, sem poder cantar, sem poder louvar igual nós louvamos aqui. Muitos dos nossos irmãos estão sendo perseguidos agora. O clamor ao qual Deus, pela boca do profeta Joel, está dizendo aqui, é uma conversão que transcende o nosso entendimento e o nosso pensamento em relação a Deus. Não é uma perfeição em relação ao Senhor, não é isso, mas principalmente é uma busca incessante, profunda pela presença do Senhor. E quantos de nós, irmãos, não estamos precisando nos voltar a Deus novamente, de todo o nosso coração? Ele não diz que é só isso. Ele diz: busque a Deus, se converta a Deus de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Pressupõe-se que um cristão jejue, amém por isso ou não? Pressupõe-se que nós devemos jejuar. E eu vou dizer por mim, tá? Eu vou me colocar que eu não sou melhor do que ninguém, digo com propriedade. O jejum tem sido um tanto quanto negligenciado entre nós nos últimos dias. Jesus disse, olha, e quando jejuardes, não disse se jejuardes. Não faça como os fariseus e publicanos, que ficam pelas esquinas com seus rostos decaídos, como que em alguma penitência. Não. Quando vocês jejuarem, unjam os vossos rostos. Sejam firmes, valentes, mas jejuem. Nós sabemos que o jejum tem uma capacidade incrível de nos conectar a Deus. Quando Joel diz, pelo Espírito de Deus, ele diz que nós devemos nos converter a Deus de todo o nosso coração e com jejum. Ele diz: jejuem, busquem a minha presença, neguem-se a si mesmo, matem literalmente a sua carne. E o que nós vemos hoje, irmãos, é mais isso, ou muito parecido com isso. Não estou aqui para fazer juízo de valor de ninguém, quem sou eu, mas o que nós vemos hoje no mundo por aí, no mundo evangeliquez, é um culto ao eu, ao culto à carne, é um culto ao templo, é um culto ao pregador, é um culto à banda que toca. Mas Deus está dizendo que no tempo do caos, e é um tempo como esse, no tempo do desespero, no tempo da angústia, no tempo do medo,
no tempo do pavor, no tempo onde as coisas com certeza não vão acontecer da forma que nós esperamos. Muito pelo contrário. Irmãos, nós lutamos contra o inimigo invisível. Nós lutamos contra o inimigo que não tem sede, não tem fome, que não dorme, que não descansa, que não precisa tirar férias. Muito pelo contrário, ele vai bater aqui e vai esperar você cair aqui. Diariamente nas nossas vidas, nós vivemos e travamos uma batalha diária. Mas louvado seja Deus por isso também. Porque é nesse momento que nós conhecemos o que o profeta Malaquias, lá no capítulo 3, no verso 17, 18, diz: então vereis outra vez a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. É num momento como esse, que os remanescentes, que a igreja remanescente de Deus, se levanta em oração, busca a Deus de todo o seu coração, com jejum, vírgula, com choro e com pranto. Vou fazer uma pergunta para você, não precisa me responder. Há quanto tempo nós não nos derramamos na presença de Deus, com lágrimas, dizendo: Senhor, olha o meu estado. Eu preciso de um avivamento espiritual dentro de mim, dentro do meu coração, para que esse avivamento alcance a minha família, alcance a minha casa, alcance os meus filhos, para que essa luz que deveria brilhar em mim, para que esse sal da terra que deveria estar impregnado em mim, também possa impregnar as outras pessoas também. Há quanto tempo nós não choramos, como Jesus chorou, quando olhou para Jerusalém e disse: ah, Jerusalém, se vocês soubessem quem é que pode lhes trazer a paz. Quantas vezes eu quis lhes ajuntar sob as minhas asas, como uma galinha faz com seus pintinhos. Chorar como Davi chorou, quando a sua família foi levada pelos seus inimigos. Chorar como Pedro chorou, quando na sua negativa a Cristo. Lágrimas de arrependimento, lágrimas dizendo a Deus: eu preciso de algo maior que venha da sua parte. Eu não posso existir na sua adoração. A única coisa que pode restar, Senhor, é o meu coração quebrantado na sua presença. Há quanto tempo nós não fazemos isso? O que o profeta Joel aqui está chamando e conclamando a nação é que haja um arrependimento e uma busca profunda pela presença de Deus, como há muito eles já não faziam mais. E ele continua dizendo: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Amados, naquele tempo, rasgar o coração, aliás, rasgar as vestes, significava vergonha, significava opróbrio. O povo, quando rasgava as vestes, era um sinal de que algo estava muito errado, mas isso se tornou algo comum. Alguém discutia com o vizinho lá, arrumava uma briga por causa de uma divisão de terra, rasgavam as vestes. Se tornou mais uma atitude teatral, cênica, do que um arrependimento verdadeiro. E o profeta está dizendo: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Meus amados irmãos, será que é algum delírio do irmão Cláudio que os nossos jovens estão em perigo? É algum delírio do irmão Cláudio que as famílias estão em perigo? Eu sou conselheiro espiritual, bíblico, como queira. Na Novo Tempo, você não tem ideia da quantidade de telefonemas que eu recebo de famílias se separando, casais que não se entendem. A quantidade de jovens que foram criados na igreja, que foram desbravadores, que foram aventureiros, que conhecem a palavra de Deus, que se dizem e dizem: olha, um dia eu volto para a igreja, mas para muitos desses, o tempo de voltar não acontece. Quantas pessoas você conhece? Eu também conheço, Murilo, irmãos que estão aqui, os líderes da igreja,
Quantos irmãos você e eu conhecemos que estão dizendo assim: olha, um dia eu volto, um dia eu volto, daqui a pouco eu volto, e esse dia nunca chega. Vou dar um exemplo para vocês, não vou citar o nome, de um rapaz que nós estávamos cuidando, conversando há algum tempo, e liga uma semana, nós aconselhamos, liga na outra, aconselhamos, liga na outra, nós oramos, na terceira, quarta, ele desapareceu. Semanas depois a esposa liga dizendo: olha, ele tirou a sua vida. Não deu tempo de voltar, irmãos. O que você está querendo dizer com tudo isso? Eu estou querendo dizer, irmão, nessa noite, nesse domingo gelado, que é tempo de nós voltarmos o nosso coração ao Senhor, com jejum, com pranto e com choro, e de arrependimento, e buscando a Deus, e pedindo a Deus para que tenha misericórdia, que perdoe os nossos pecados, e que Deus seja o nosso louvor, seja a nossa alegria, seja a nossa paz, e que o Senhor possa ser a completude da nossa vida, e que o Senhor possa suprir a lacuna da nossa alma. O profeta continua dizendo: porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se. Busca em mim. O Murilo citou aqui, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É Deus que diz isso. Não se esqueça, como eu disse à guisa de introdução no início, que Israel foi uma esposa repudiada. Deus disse: eu não quero mais ficar com vocês. Mas o profeta ainda está dizendo que ainda há esperança. A esperança para a tua família, a esperança para o teu marido, a esperança para o seu filho, a esperança para o seu esposo, a esperança para o seu casamento, a esperança ainda há esperança. Ele diz, no verso 15, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. A trombeta era um sinal de advertência. Escute isso. No verso 16, a trombeta era um sinal de advertência, de guerra. Era um chamamento para algum tipo de acontecimento muito importante. Sião, a palavra Sião, ou o nome Sião, é dado a Jerusalém, ou ao monte ao qual Jerusalém está situado. Essa trombeta que toca em Sião, uma trombeta que toca dentro da nação. Escute o que eu vou dizer a você, meu irmão, no nome de Jesus. A trombeta é uma ordem de Deus para que o povo entre em alerta, mas não é uma ordem para quem está fora, é uma ordem para quem está dentro. É uma ordem para quem está ouvindo, uma ordem para quem conhece, sabe o que significa e o que representa. É uma ordem, meus irmãos. A trombeta significa que Deus está convidando, está convocando a nação para que houvesse um ajuntamento solene, ou seja, reverente. Um ajuntamento especial, que as vestes eram especiais. A situação e o caso exigia uma atitude especial. Tocai a trombeta em Sião. Promulgai um santo jejum. De novo ele diz: proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação. Ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Você sabe o que significa sair o noivo da sua recâmara?
Naquele tempo, quando havia um casamento, o homem estava dispensado do serviço militar durante 1 ano. O homem se casava e não precisava servir o exército durante 1 ano, para que ficasse com sua esposa, para que houvesse a possibilidade de ela conceber um filho, de ele segurar o seu filho e abençoá-lo. Era uma maneira de dizer, olha, a nação vai ser perpetuada, mas a convocação aqui é para que até o noivo, que tem o direito de ficar 1 ano afastado da batalha e da guerra, também se ajuntasse junto com a nação. Ele chama as crianças, até aqueles que mamam, as criancinhas, todo o povo é convocado para que haja um clamor de toda a nação. E eu não sei até que ponto isso mexe com o teu coração, mas mexeu com o meu. Eu não sei até que ponto isso mexe com a tua vida, mas mexeu com a minha. Isso, quando eu li essa passagem alguns dias atrás, eu pedi a Deus, Senhor, desperta em mim mais fome, mais desejo do Senhor, não para ser perfeito, longe disso, não para ser melhor, não para demonstrar algum tipo de nada, não. Mas, Senhor, desperta dentro de mim o desejo de te buscar de todo o coração, que eu possa me converter a cada manhã, que eu possa ter um batismo do Espírito Santo a cada manhã, que eu possa clamar ao Senhor a cada manhã, buscar ao Senhor pelos aqueles que são meus, pelos meus amigos, pelas pessoas que eu amo. Deus convoca a sua igreja aqui essa noite. Deus nos convida aqui essa noite, irmãos. Não desista dos seus. Não desista da tua casa. Eu digo no nome de Jesus, você que está me ouvindo pela internet, não desista. O inimigo das nossas almas, das nossas vidas, ele é sorrateiro. Ele vai bater forte. Ele vai usar todas as ferramentas possíveis e imagináveis. Vai usar a política, vai usar a mídia, vai usar as ideologias, vai usar tudo para esfriar a nossa fé, para atrapalhar a missão da igreja. Mas no nome de Jesus, essa igreja que já suportou tantas pancadas ao longo do século, ela vai suportar, Murilo. Nós vamos atravessar tempestades, vamos louvar Jesus lá do outro lado, e muitas famílias vão ser salvas para a glória de Cristo. Deus está convocando a sua igreja, Deus está chamando a sua igreja. Se nós estamos no apagar das luzes da igreja, como nossos anciões mais experientes dizem, os nossos pastores tão experientes, homens que viveram grandes experiências com Deus, eles têm sentido a cada dia que Jesus, ele não está somente chegando às portas, já está com a mão na maçaneta, só mais um pouquinho, ele volta, ele retorna e acaba de vez com a nossa angústia. Mas quando ele acabar com essa angústia aqui na terra, eu quero morar com ele, nessa terra restaurada. Queremos passar a eternidade com ele. Não queremos ser apenas ouvintes de boas palavras, participantes de boas programações. Não, nós vamos ser também participantes das bodas do Cordeiro. Vamos estar com Jesus pela eternidade. Esse é o nosso maior objetivo, quando nós clamamos a Deus, quando nós buscamos a Deus, quando nós fazemos parte daquilo que o profeta Joel está pedindo a essa nação, coisas extraordinárias Deus pode fazer. Ele vai terminando, eu também estou terminando, eu tenho 2 minutos. Verso 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor. Olha para cá. E eu vou me dirigir aos nossos pastores. A responsabilidade de vocês é maior. É. Um pastor não é alguém que fez um curso de teologia, irmãos, e resolveu entrar no ministério, não é isso não. Foi Deus que chamou, vocacionou e chamou. A responsabilidade, nós temos nosso pastor ali que é
profundamente reconhecido por isso. Mas a responsabilidade dos nossos pastores, dos nossos líderes são maiores. A responsabilidade deles é grande. A responsabilidade de rasgar as vestes espirituais, do coração, do jejum, do choro, é de todos nós, mas recai sobre eles uma responsabilidade maior. Chorem, ministros do Senhor, e orem a Deus, e peçam ao Senhor: poupa o teu povo. E é tempo de nós clamarmos a Deus, meus amados. É tempo de buscarmos ao Senhor como nunca. É tempo de nós fazermos a diferença. Não vai caber mais cristão verborrágico. Desculpa pela palavra muito. Só verborragia. Não vai caber mais. Nós temos que mudar as nossas atitudes. Nós temos que rasgar o nosso coração com choro, com jejum e com pranto, porque o tempo está acabando. Eu perdi há pouco tempo Você pode se colocar de pé, que eu vou orar com você. Já vou terminar, não vou te cansar não. Pode se colocar de pé, por favor. Estou evitando não andar muito aqui para não atrapalhar o trabalho do meu irmão aqui na câmera. Vou ficar paradinho aqui. Eu perdi um amigo alguns meses atrás, um crente. Pensa num crente mesmo, crente bom, como diz lá na minha terra. Um crentão, menino bom, evangelista, falava do amor de Deus para todo mundo. Andava com Bíblia dentro do carro, doava, falava com os mendigos. Um homem que tinha um amor tremendo dentro do coração. Aí conheceu uma moça. E apresentou para ele as drogas. E apresentou para ele a morte. E aí, meu irmão, o que é que você diz? Eu não digo nada. Porque o único sentimento que eu tenho é de consternação. Tristeza elevada ao quadrado. O inimigo é sujo, é astuto. Mas em nome de Jesus vamos clamar. Clamar pela família. Onda de casal que não se entende. Pelo amor de Jesus. Camarada casado há 30 anos, aí um dia acorda de manhã e diz que não quer mais ficar com a esposa. Explica um trem desse para mim. A esposa é casada há 30, 40 anos com o marido, acorda dizendo que não ama mais a ele. Irmão, você está fazendo... Não estou fazendo nada, eu estou perguntando o que está acontecendo. Ah, irmão, sabe o que é o mundo das pessoas? Não. Se não tem família, não tem igreja. Tem? Se não tem igreja, sobra o que para nós? Não sobra nada. Ah, mas os jovens, vai na avenida ali, principal de Jaca, vai lá, na sexta-feira, nós estamos fazendo nosso pôr do sol, cantando felizes e abençoados. Vai lá no centro da cidade que você mora, que eu moro, vai lá ver a situação que está aquilo. Ah, irmão, eu não tenho nada com isso. Se você não tem nada com isso, irmão, eu acho que Jesus te chamou no tempo errado. Me perdoe pela franqueza. Os nossos jovens estão morrendo lá. Ó. E amanhã é o teu filho, amanhã é o meu filho, é o teu, ou não é? Amanhã é a tua esposa, é a tua esposa, é o teu marido, é o teu amigo, é o teu primo, é o teu pai, é a tua mãe. Vamos clamar hoje, vamos clamar agora. E não desista de orar, não para de orar, porque às vezes a gente fica com essa coisa, não vou orar mais não. Eu cansei de orar, entreguei na mão de Deus, não faz isso. Entregue na mão dele, mas ore, clame. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Amém por isso? Vamos orar? Curva a sua cabeça.
Senhor Jesus, nós te louvamos aqui essa noite, te glorificamos, Deus. Sabemos que o Senhor é eterno, que o Senhor é justo, que o Senhor é verdadeiro para conosco. Mas, Pai, eu clamo pelo estado que nós nos encontramos, porque nós somos muito pequenos, pequeninos demais. Nós precisamos, Pai, de uma porção dobrada do Teu Espírito a cada dia, Senhor. Nós precisamos nos converter a cada dia, nós precisamos receber um batismo do Teu Espírito a cada dia. Senhor, nos ajude, Senhor. Não permita que os nossos lábios, Senhor, sejam calados. Que nós possamos não possamos ser vencidos pelo tempo, pelo cansaço, pela impaciência, mas pelo contrário, Senhor, que o tempo seja o nosso balizador, para que possamos aprender, nos fortalecer e clamar ainda mais pela Sua presença. Que nós possamos nos converter a cada dia, que possamos, Pai, ser um instrumento na Sua mão, para que o Seu nome, tão somente o Seu nome, seja glorificado. Nos dê uma semana, Senhor, abençoada e abençoadora na Tua presença. Que possamos ser luz, que ofusque a escuridão, que ofusque o mal, que ofusque, Senhor, a tristeza. Que nós possamos ser sal da terra, que dê o equilíbrio, o tempero para esse mundo perdido. E no nome de Jesus, Senhor, obrigado pela igreja, pelos nossos líderes, pastores ao redor do Brasil e do mundo. Que o Seu Espírito Santo esteja com eles, conduzindo tudo como foi até hoje. Obrigado, Senhor, nos despeça felizes e cheios do Teu Espírito Santo, por amor de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você, que você possa ir em paz para sua casa e tenha uma grande semana em nome de Jesus.